wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Fala, meu povo de Indaiatuba, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Lohan Zanardo, tô aqui de novo com vocês com mais um Porquê Política. É isso aí, Fala, meu Lohan. querido, você tá bem? Opa, tranquilo, graças Bom. a Deus. E aí, Indaiatubano, como o Lohan falou, vamos mais uma vez de Porquê Política. E hoje nós vamos comentar um pouquinho, dar andamento naquela... Só fala teu nome pro pessoal que tá chegando agora. Perdão, William Barbosa falando com vocês hoje novamente, mais uma vez. E agora, será que continuamos com pedido de vista? Câmeras ou não continuamos. câmeras dentro de sala de aula? E a justificativa? Justificativas que, na verdade, ficou um morde-a-sopra, ficou algo meio confuso na última sessão. É. A gente vai comentar sobre isso. Uma sessão rápida, por sinal. É. 75 matérias apresentadas, indicações... Ah, mas é que o feriado também foi muito conturbado, né? Parece que tira a produtividade da gente. Será Eu até que entendo, tira, cara, porque tirou a minha produtividade como prestador de serviço, né? Certo? É, então, foi ruim pra mim trabalhar, com certeza ia ter menos produtividade dentro da Câmara também. Isso aí eu até compreendo. Será que realmente... Com certeza chegaram menos demandas pros vereadores também. Eu acredito. Pode ser que sim, pode ser que não. Cara, sabe o que eu devia ter feito? Perfeito. Eu devia ter ido no hospital na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Só para gravar o que Só tinha. pra ver se tava lotado Se ou estava não. lotado. Né? Mas é isso aí. Pessoal, 75 matérias indicadas na última sessão. Algo que realmente foi menos produtivo do que na normalidade, menos produtivo até mesmo do que nas primeiras sessões, que teve aquela alta demanda, Sim, aquela... sim. Foi represado muitas demandas também no Sim, final sim. de ano. Porém, 75 indicações. E o que são indicações? O que são essas tal preposições? Né? Às vezes são moções, às vezes são moção de congratulação, moção de pesar. E dessas 75 matérias, essas indicações não passam de sugestões ao Poder Executivo. Se vai acatar ou não, cabe, claro, em votação ali, Sim, sim. antes de mandar para o Executivo para ele poder Eu sancionar. entendo como a indicação de um vereador é algo que ele, como representante da população, eleito para isso, para representar, mas ele ali, como representante de uma grande parcela, ele entende que aquilo tem mais importância do que algumas outras demandas. Perfeito. E aí ele leva isso, então, a plenário para discutir. Certo. Então, é importante asfaltar a rua tal. Ele vai lá e leva. Ah, mas tem mais 50 ruas para asfaltar na cidade. Tem. Mas aquela lá ele deu mais importância porque pode ter chego mais pessoas reclamando daquele buraco, aquela rua tem mais fluxo. É um exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou discordar um pouquinho de você porque eu penso assim. Temos secretarias que já foram instituídas justamente para isso, justamente para poder estar atendendo essas demandas da população. E eu acredito que muitas das vezes essas indicações funcionam mais como um segura-voto do que realmente mostrar que Mas espera lá. o vereador está atuando. Quando tem algum problema que a população quer reclamar, a população vai na prefeitura e busca a secretaria, ou a população busca o vereador que ele votou e manda mensagem no Mas WhatsApp? é justamente nisso. É algo que é muito vicioso e não é exclusividade só aqui Mas do o vereador legislativo. está mais próximo da população do que a secretaria da prefeitura. Em tese era para ser bem assim. Em tese, realmente, era para o vereador estar mais próximo da população. Virtualmente tá. Virtualmente. Mas o que acontece? Esse vício da população procurar o vereador para fazer a indicação do nome de rua, que realmente é competência do vereador, tem que passar por plenário, mas tapar um buraco, roçar uma grama, fazer as atitudes de fiscalização, apresentar indicações, apresentar moções, eu vejo como um negócio de segurar-voto justamente por esse fato. O vereador ele deveria ter por obrigação instruir. Aquela lâmpada que está queimada lá na sua rua, você pode entrar em contato no número tal da prefeitura, que a prefeitura vai disponibilizar alguém para poder lá fazer essa troca. Já me aconteceu isso. Porém, é aquilo que você falou. Às vezes, o vereador tá é mais cômodo para o cidadão puxar lá o nome do vereador e mandar um áudio através do Instagram, através dos próprios contatos de WhatsApp. Mas eu vejo como algo vicioso. Já me aconteceu isso, de um vereador falar para mim, procura a secretaria tal para você resolver o problema. Foi o Ricardo França. É raro. Quando ele era vereador. É raro. Teve uma situação de questão de trânsito lá, passei para ele falou assim, Lohan, é meio difícil mexer com isso aí. Vai lá na secretaria, era mais pessoal. Daí ele falou assim, vai lá na secretaria, Certo. se informa lá,
né? Passa a sua queixa e eles vão te ajudar lá. Falei, pô, legal, fui lá. Resolvido o Resolvido o problema. problema. Exatamente, mas por quê? Isso daí não cria com você, exemplificando entre hoje o então deputado estadual Ricardo França e você, não criou aquele vínculo. Ele que resolveu o meu problema. Não, ele te deu... Mas parabéns, Ricardo França, você foi justo. É uma atitude rara de se ver, tá? Rara, do vereador pegar e falar assim, não, eu não vou resolver por você, você vai resolver. Através desse canal, não é eu que resolvo, não é competência do vereador tapar buraco. Sim. É Tanto é que eu competência da afirmo Secretaria de Obras. Eu afirmo que foi ele mesmo, porque na época, inclusive, ele me respondeu em áudio. Não foi um assessor escrevendo. Então ficou bem claro isso. Que eu acho que é uma prática que os nossos vereadores deveriam ter. Visto que eu acho difícil hoje o vereador ele tá muito próximo de toda a população o tempo todo. Certo. Além de que isso vai ser muito cansativo. Né? Ficar recebendo muita gente todo dia o tempo todo. Correto. Então, população, ó, eu sou vereador tal, tá aqui meu WhatsApp, Instagram. Manda lá suas questões, manda lá e a gente vai analisar. Inclusive legal que pegando façam esse gancho, agradecer ao vereador Cebolinha, que inclusive foi ele que falou assim, ô William, me desculpa, mas nós não podemos avaliar como se diz, nós não podemos avaliar um vereador, a qualidade de um vereador, pelo número de indicações que ele faz. Porque indicação nada mais é do que sugestões ao executivo. Não mostra que, de fato, o vereador está trabalhando. Até porque, se a gente for pegar todas as indicações que já foram feitas esse ano e passar pelo um filtro do quanto realmente impactou no nosso dia a dia ou não... é muito improdutivo, se você for parar para pensar. Eu até achei legal o jeito que ele falou, né? Porque você mostrou o áudio para mim lá, né? Daí ele fala assim... eu posso fazer indicação de construir um Maracanã em Indaiatuba, se eu quiser. Pô, é verdade. Ele deixou claro. Ia ser excelente pro Primavera, na verdade, né? Verdade aí, ó. Trazer jogos da Série A. Não, foi legal ele falar isso, porque assim, o que eu senti da transparência dele ali, tipo, se eu quiser ganhar voto, eu vou lá e prometo milagre na Câmara. E eu não faço isso. Foi isso que eu entendi que ele quis dizer. Mas vamos concordar que é a fala de um verdadeiro vereador. Sim. De que ele na minha concepção, excelente parlamentar, faz o que lhe é conferido, que é a defesa da base governista, e mostra que pelo menos ele tem experiência no que ele está falando, né? Mostra verdadeira transparência. E sinceridade, porque ele me mostrou nessa fala, não está preocupado com o voto, está preocupado com a verdade. É isso aqui, ó, tá aqui. Será que realmente está fazendo todo esse efeito? E é através disso que a gente chega na proposta do vereador do Toninho. Do Toninho ele fez uma nova indicação. E essa daqui eu até vou pegar para ler aqui o caput dessa indicação dele, que é a respeito de promover a implementação da onda verde nos semáforos das principais avenidas e vias de Indaiatuba. Algo que, pelo que eu me recordo, não me recordo muito bem, mas já foi tentado implementar essa onda verde na área Barnabé. O que é a onda verde? A onda verde nada mais é de simplesmente em sincronia todos os semáforos, vamos supor, da área Barnabé, lá da João Martini, até mesmo a avenida próxima ali, a marginal da área Barnabé, na verdade, da Fábio Roberto Barnabé. Tá. Pegar o motorista que estiver ali conduzindo seu carro, pegar várias sequências de semáforo no verde. Sequenciar os verdes. Sequenciar os verdes. Tá. Para ser bem sincero, na prática não tem funcionado. E eu acredito que se você que está nos assistindo e conhece o trânsito da cidade de Indaiatuba, vai concordar que não funcionou muito bem. A gente tem eu não sei se eu vou achar aqui no mapa a tempo de falar, mas lá no centro, na rua que passa na Praça dos Bancos, a rua 15 de novembro. Certo. O semáforo, isso, a rua 15 de novembro. Tem 4 semáforos ali que são sincronizadinhos, cara. Se você pegar o primeiro verde, são 3 semáforos. Da Praça dos Bancos até a Rua Candelária. Certo. A Praça da Candelária. Se você pegar o primeiro verde, você pega os outros 2 verdes. Certo. Né? Se não tiver nenhum mosca morta andando a 10 por hora na sua frente, você pega verde, né? Mas se todo mundo estiver fluindo o trânsito a 30 por hora ali, você pega os 3 verdes. É muito legal e funciona bem. Certo. Né? Então, sim, essa sincronização de semáforo verde funciona. Que acontece na 24 de maio também, se eu não me engano. Na 24 de maio funciona lá também muito. Flui legal. Porém, em outros pontos, pelo que eu fiquei sabendo que foi tentado implementar, não deu muito certo. Tem um semáforo, até uma curiosidade legal. Na Visconde... É Visconde? Visconde de Indaiá. A Visconde que vem lá de Itaici pra cá. Isso, tá. Perfeito. Na Visconde... Eu sou meio ruim com o nome às vezes. Na Visconde, quando você está vindo da rodovia, né, de Itaici ali, aí você está vindo assim, você pega o semáforo
depois do Gelo e Chopp ali e tal. É o que pega a Avenida dos Trabalhadores? Isso. Você pegou aquele lá, verde. Então você passou por ele, vai a 40 por hora. Anda a 40. Porque quando você tiver a 100 metros do próximo semáforo, ele vai ficar verde. Macete de quem Todo pega. dia. Tá Todo certo. dia. Então aquele lá ficou verde, eu acelero até 40 e só deslancho. O próximo vai estar verde. Aí não adianta, o tanto que você acelerar, não importa. Eu nunca dei acelero naquela avenida, tá? Que fique claro. Não, Mas- nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Ah, Mas tá. aquele ali chegando perto da Pepsi, do mercado, acho que é Peralta, agora o nome, antigo Paulistão, ali você vai Certo. pegar vermelho de todo jeito. Perfeito. Talvez dava pra dar uma sincronizada ali. Mas é uma ideia boa. Facilitaria bastante. E aí eu só quero trazer o exemplo de cidades como Campinas ou São Paulo. Campinas, apesar de grande, o trânsito não é tão caótico quanto São Paulo. É mais organizado os semáforos de Campinas nesse sequenciamento de verdes do que em São Paulo. Mas São Paulo também tem muitas avenidas. E quando você pega um verde, você pega 10, 15 verde pra frente. Mas vale lembrar também que não só nessa questão de sinalização, mas a sinalização vertical e horizontal aqui em Indaiatuba, em comparação a Campinas, é muito melhor. Cara, lá tá melhorando. Tá melhorando. Tá, porque eu ando bastante pra lá também, tá melhorando. Indaiatuba é bom de sinalização. Tem placa de pare, tem pare no chão. Se tem acidente de cruzamento, pelo amor de Deus, é porque a pessoa não viu. Porque, na verdade, não é nem pela questão de não ver. Eu acredito que cai muito dentro da indicação também do Adalto. E vale muito, muito mesmo a pena. Esses é os tipos de indicações que eu falo para você. Vale muito a pena ser levado em consideração, mesmo ser levada para o coração, viu, doutor Custódio? Ainda mais você que foi até Londres estudar sobre mobilidade urbana, Você gosta de falar aprender isso. sobre mobilidade urbana. O Adalto fez uma indicação muito boa, que é a indicação 877 de 2025, que nada mais é do que efetuar uma campanha de orientação e conscientização sobre o trânsito nas escolas. Eu acho que mais importante do que isso, só uma campanha de conscientização, e aqui vale também para nós como uma sugestão, até porque estamos sendo cobrados nas redes sociais que nós somos os falastrões das redes sociais. Quem né? falou isso pra você? Não, nós somos oposição que vai ser só mais um vereadorzinho de semáforo, porque vocês só estão preocupados em fazer oposição, quem mas falou não isso pra você? apresenta propostas. Quem falou isso pra você? Então vai uma proposta aqui. Ao invés de ser só uma campanha de conscientização, por que não implementar na grade de educação justamente conscientização sobre o trânsito? Já começar a instruir os nossos pequeninos, até porque se você é pai, se você é mãe e acompanha o seu filho até a porta da escola, vai concordar comigo que nos horários de pico, entrada, saída, trocas de turnos de escolas, é um verdadeiro inferno, na verdade. É um tumulto de carro, é criança querendo atravessar, e cabe sim uma conscientização maior do trânsito da nossa cidade, e principalmente para nós, de fato, perdermos aquela velha fama de ser os indaiatubraços. Você sabe, eu percebo no dia a dia um grande problema no trânsito, nas pessoas em geral. Claro que a gente tem alguns problemas estruturais no nosso trânsito de Certo. Indaiatuba, mas é a questão do próprio respeito de um motorista com outro, de um motociclista com outro, do motorista para o motociclista e vice-versa, tá? Todo mundo. É querer passar na frente, é querer chegar primeiro. Ou a pessoa que sabe para que serve a faixa da esquerda numa avenida, que ela é exclusiva para ultrapassagem. Certo. E a pessoa está na avenida de 60 a 25 por hora na faixa da esquerda. Em plena segunda-feira. Ah, meu Deus do céu! É o famoso domingueiro, né? Meu Jesus. Não, nem me fala de domingo, que eu nem tiro o carro na rua de domingo, velho. Só passo estresse. O cara, nada contra golfão rebaixado, tá? Que eu acho bonito. Mas o cara tá lá com o golfão rebaixado. A 20 por hora Na faixa. na faixa da esquerda. Tá. Aí eu sou obrigado, porque eu quero ultrapassar. Eu sou obrigado a ultrapassar pela direita. Eu cometo o crime de trânsito porque tem um folgado na esquerda. Então falta o quê? Um pouquinho também dos motoristas ter conscientização. Inclusive quando para nos semáforos, né? Quando para no semáforo, tem um carro aqui, tem um carro aqui, tem um carro aqui, tem um carro aqui. Gente, alinha os carros bonitinho. Alinha os carros bonitinho. Deixa passagem para os Deixa, motoboys. no semáforo, deixa a passagem pros Os motoboys agradecem. Deixa a passagem pros caras. Porque às vezes eu vejo alguém parar atravessado assim, atrapalha o motoboy. Isso é questão de educação. Educação. Eu acho que não precisaria, eu acho legal a indicação, parabéns, né? Mas não precisaria se todo mundo tem cérebro igual. Certo. Todo mundo. Você tem um cérebro igual ao meu, muito provavelmente. O meu deve ser um pouco maior porque minha cachorra é maior, né? Mas não serve pra nada. Nem precisa fazer Mas comparativo. todo mundo tem um cérebro igual. Sejam educados iguais também.
E aí, falando de educação ainda, só quero inteirar mais uma coisinha aqui. Certo. Eu tava olhando as indicações aqui. Pode pegar, fica à vontade. Eu não vou Se estender eu não vou me estender muito, não quero falar todas as indicações, mas foi indicação de... Foi de Danilo, foi de Toninho, Eduardo Toninho, né? Foi do Adalto, indicação do Adalto, indicação de Clélia, que eu vi assim com mais evidência, que, se resumir todas juntas, a gente está falando de educação. Ah, é para a do Toninho, que eu lembro bem, que é para limpeza de bueiros. Não precisaria limpar bueiros ou ampliar bueiros se a população não ficasse jogando lixo na rua. Se fosse mais educado. Jogando móveis na rua, que os móveis ficam lá despedaçando, vem enxurrada de água. A enxurrada de água vai ter, porque a rua é descida, não tem o que fazer. Com ecopontos estratégicos. E não são poucos, tem bastante ecoponto na cidade. Nisso aí, as gestões que tiveram até hoje acertou muito bem. Tem muito ecoponto na cidade. Não, o pessoal vai lá, larga na frente de um terreno, na frente da casa de um coitado ali. Aí vem chuva, entope bueiro, e aí a culpa é da prefeitura. Ô, Lohan, mas você quer que eu te fale uma coisa que eu acho muito engraçado? É que nas gestões passadas, o próprio ex-prefeito, Nilson Gaspar, ele fazia muito vídeo querendo cobrar a conscientização das pessoas a respeito do descarte correto. Com razão. Com razão. Uhum. E, cara, às vezes você via vídeo, tipo, a um quarteirão do ecoponto. Tipo, era atravessar a avenida e descartar a porcaria do guarda-roupa que o infeliz trocou no final de ano a um quarteirão, a um passo de um Sabe o ecoponto. que eu acho que é? Sabe aquela criança que gostava de tocar campainha e sair correndo só pra ter adrenalina? A pessoa quer ter adrenalina de deixar o móvel no lugar errado. Pode ser que sim, pode ser que sim, pode Vou ser deixar que aqui e não. sair correndo. Pode ser que sim, pode ser que não. E Não sei, mano. Não tem explicação um negócio desse, Então, cara. Ou, se não é falta de educação, é falta de cérebro. É burrice. é insensato demais. Meu Deus do céu, gente. Insensatez também que subiu a cabeça de alguns vereadores aí na última sessão também. Ai, meu Mas Deus do enfim, céu. antes de partirmos para o próximo tema, você que ainda não se inscreveu, quero te pedir que se inscreva no nosso canal. Opine aqui embaixo como que está sendo aí a gestão no seu município, se você não for de Indaiatuba. Opine mesmo aqui embaixo. Fale, talvez o vereador tal poderia sugerir isso, ou poderia tentar fazer uma articulação melhor, talvez propor novos projetos para a cidade, novas transformações também na Tragam suas política da ideias nos cidade. comentários aí. Vamos abrir. Você quer ver uma sugestão? Pegando aqui já esse embalo? Ao invés de termos 12 vereadores representando a população de Indaiatuba, poderíamos ter mais cadeiras disponíveis. Mais Até cadeiras. porque, pelo o dimensionamento da cidade, a quantidade de habitantes, poderíamos ter até 21 vereadores. E, pasmem, tá? Com o orçamento que temos, se tivéssemos esse total de vereadores, 21 vereadores, ainda assim sobraria muito dinheiro para a Câmara Municipal de Indaiatuba. Essa é um tipo de sugestão, que ao invés de ser fechado a um ciclo de amigos, né, de 12 amigos que consecutivamente se elegem, talvez abriria espaço para novos pensamentos, para novos Exatamente. projetos. Isso é democracia. E isso cabe o indaiatubano se despertar, cabe o Elias Faustense, que temos também alguns espectadores nos assistindo também, sempre vem muito comentário no privado, e é justamente sobre isso. Saltense, pessoas que moram em Itupeva, comentem. Compartilhe com um amigo, compartilhe com um vizinho. De Jundiaí, cara, eu achei impressionante. Pessoas de Campinas também. Monte Morto aqui do lado mandando, também. enviando mensagem. Então, pessoal, o programa é realmente sobre isso. Falta programa que fale justamente sobre a política no nosso município. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, opine, curte se você está gostando. Se não, manda sugestão também para a gente mudar um pouco o roteiro. E nos siga no Instagram, o JB William O JB William, e @LohanZanardo. que vai aparecer aqui embaixo também. Colocaremos na descrição o perfil do Porquê Política também. Também. Nas redes sociais. Claro, Nos esqueci de sigam falar. também nas redes sociais e vamos fazer transformações na política local. Isso Começando na nossa região, eu acredito que a gente possa impactar e muito na política E nacional, eu fico no muito cenário feliz nacional, de ver que a população cada vez mais está se aproximando da política municipal. que é importantíssimo. É uma maturidade que a população está tendo. Legal. Mas vamos falar de um assunto que é muito importante para você, inclusive, que você adora esse assunto, que é sobre o Enseja. O Enseja realmente é um projeto que eu tenho acompanhado já a vereadora Clélia. Inclusive, quero ceder aqui esse espaço para a vereadora Clélia, Claro. falar desse projeto tão importante. E detalhe, viu, pessoal? A vereadora Clélia, ela vem, se eu não me engano, foi eleita nessa primeira eleição que ela tem participado, pelo que eu pesquisei. Me corrija, viu, Clélia, se eu estiver enganado.
E ela vem já com projetos sociais, desenvolve projetos sociais há muito tempo. Ela tem formação social, tem um baita de um histórico. E Ela tem uma vibe de parece que gostar desse assunto, né, sim, cara? sim, formada, tá fazendo pós-graduação em ciências políticas. E eu acho que esse é o mínimo que uma pessoa que queira se engajar em política deveria ter. Ciências políticas, sobre gestão pública. Sim. E Clélia, parabéns por esse projeto. O Enseja, para quem não sabe, é uma prova, é um projeto, na verdade, do governo federal, que concede a oportunidade aos inscritos fazerem uma prova para concluir o ensino médio. Então, qual que é o trabalho da vereadora Clélia? Ela simplesmente prepara, capacita esses inscritos a prestarem essa prova. Então, vai ter aula sobre redação, sobre matemática, sobre língua portuguesa. Isso daí Minha mãe é interessantíssimo. era professora, né? Como já falei, pedagoga. E ela dava aula no EJA. Educação de Jovens e Adultos. Isso. Na época, que era, acho que municipal. Quer dizer, era pela prefeitura, era municipal. Não sei se esse projeto do EJA, de repente, era estadual ou federal. Não sei como que era. Então, o EJA, ele, na verdade, ele era um tempo mais amplo. Ele não era uma Tá. prestação de prova. Você realmente estudava Sim. durante 6 meses e concluía. Enquanto a gente fazia um ano, no nosso período normal, Exato. eles faziam 6 meses. Era O isso mesmo. Enseja, pelo que eu entendo, E o supletivo era um ano, né? Que Supletivo, resumia os 3 anos do ensino médio. perfeito. Tá certo. O Enseja, ele é como se fosse uma prova do supletivo. Você simplesmente vai fazer essa prova e, estando apto nessa prova, você acaba recebendo o currículo do ensino médio. Sim. E esse projeto do Enseja, da Clélia, Você já viu essa prova? já sim. Eu não O vou... con- eu o não- conteúdo dela. O conteúdo vai ser questões de matemática, questões de... Não, mas tipo assim, tem questões mesmo de ensino médio? Nível, Sim, a nível médio. É Legal. justamente para isso, para pra comprovar, realmente comprovar. que a pessoa realmente está apta a receber o ensino médio, o tão esperado histórico Informação. escolar, de que realmente formou. Interessante. Para você que ainda não tem, Isso aí salva a vida de muita gente que é capacitada para ter emprego bom e às vezes não tem e às porque vezes não tem tem a formação porque no não tem currículo. ensino médio. E a Clélia, ela falou no uso da palavra livre algo muito importante. Muitas pessoas acham que o ensino médio é suficiente para se destacar no mercado de trabalho. E hoje não mais. Ele é uma porta de Faz entrada. muito tempo que não. Ela é uma porta de entrada. Só que muitos ensinos técnicos ou tecnólogos você só vai ter acesso quando tiver o ensino médio completo. Você sabe que nem para ser vendedor em loja de shopping mais, Geralmente vão pedir. não, nem para isso o currículo de ensino médio é suficiente mais. Suficiente. Então é justamente para isso. Eles que pedem se informações em vendas, tal. Sim, informação, pelo menos E- o básico. E vão te dando cursos lá dentro. E é por isso que eu Você falo nunca para vai parar de você estudar hoje em dia. que se você não tem o ensino médio, procure a Clélia no gabinete, ela se colocou à disposição. Faça a sua inscrição, você vai participar desse vestibulinho. É um vestibulinho que ela desenvolveu ao longo desses anos, são mais de 9 anos prestando. E, inclusive, atrelado a isso, ela tem um outro projeto que é extremamente importante. Se você está desempregado na cidade, ela tem um canal de empregos. Então, ela tem muito contato com RHs de muitas empresas e todos os dias, ou praticamente de 3 a 4 vezes por semana, ela manda uma lista, uma enxurrada. Você tem esses canais dela aí? Tem. Você vai trazer no próximo episódio. Sim, vamos Pessoal, deixar próximo episódio ele vai trazer no próximo esses episódio, canais. se você não tem o ensino médio, então procure a Clélia no gabinete. As inscrições vão do dia 21 de abril até 5 de maio, tá? Eu vou até confirmar aqui para não falar Para besteira. entrar em contato com ela, sem ser pelo gabinete, é WhatsApp, é e-mail. Seria através do WhatsApp. Perdão, pessoal, só corrigindo, tá? É do dia 21 de abril até dia 2 de maio. É inscrição no Enseja. E após isso, começa todo um preparo no Nesse tempo vestibulinho. aqui, já deixa na tela o WhatsApp dela, para o pessoal entrar em contato. Exato, a gente pode estar colocando sim o Sim, WhatsApp sim, ou legal. na descrição, tá? Clélia, é um projeto extremamente ajuda muita importante. gente. E pessoal, população, vale lembrar, a Clélia não precisou de um cargo político, não precisou ser eleita vereadora para desenvolver um projeto de suma importância, não só para a cidade de Indaiatuba, mas para as cidades das regiões também. Sim, bem altruísta. Parabéns, vereadora Clélia. Parabéns, Clélia. Tá aí, cedi esse Estou com a espaço. garganta zoada, cara. Tá Tô errando todas as palavras hoje. E é claro que não poderia faltar hoje. Qual que é o tema? Que rufem os tambores. Câmeras em salas de aula. Papais, mamães, vovós, professor e servidor público que é agredido em sala de aula por um malcriado, filho de uma mãe, filho de um bom pai.
Comentem aqui embaixo. Vereadores da situação sugeriram ser contra o projeto de lei do vereador Danilo Barnabé, projeto de lei número 17 de 2025. Vou até confirmar aqui para não falar besteira novamente. Vereadores da situação se disseram contra a este projeto, que nada mais é uma forma de garantir segurança para os alunos, segurança para os professores e, diferentemente do que o ex-líder de governo, Dr. Otiniel Harfuch, disse, não vai atrapalhar na vida do professor, da aula, quebrar o pacto entre aluno e professor. Para começar, que o respeito entre aluno e professor já não existe mais. Há muito tempo. Já não existe. Eu já trouxe aqui em algum episódio sobre, estou falando de 10 anos atrás praticamente, um aluno de 10 anos que chutou a minha mãe, professora dele, na sala de aula. Estou falando de 10 anos atrás. O Danilo postou um vídeo nas redes sociais dele hoje, justificando toda a questão, né, do porquê ele apresentou o projeto de lei. Não vai dar tempo de mostrar aqui. Mas ele coloca resumos de, sim, professor que agrediu o aluno. Ações de professor. Mas, principalmente, um aluno que agrediu um professor. Que aí não tem pecadinho ou pecadão, mas foi uma violência tremenda. Foi um socão na cara que o aluno deu na cara do professor. E o motivo ali parecia besta, não sei se era por causa de nota no trabalho, alguma coisa assim. E ainda bem que alguém filmou. Tinha celular ainda, pelo menos na época desse vídeo aí, para alguém filmar esse aluno agredindo esse professor. Então já faz muito tempo, Tiniel, que não existe mais o respeito entre aluno e professor. Eu tenho certeza que em 99% dos casos tem o respeito do professor para com o aluno. Eu tenho certeza. Mas do aluno para com o professor, não. Eu tenho certeza que esse respeito ficou lá, como se diz a fala do presidente da Câmara, Túlio Tomás do Couto. Na minha época... Na minha época era reguada na mão se eu desrespeitasse um professor. A época dele acho que era quando ajoelhava no milho. No milho. Ele falou, época, né? Orelhinha de burro. Na minha época, a gente ainda ficava de castigo atrás da porta. E você que está nos assistindo? Ainda teve isso. Comenta aqui embaixo qual tipo de punição que você já sofreu em sala de aula. E eu tive uma professora na 3ª e 4ª série, eu só vou falar o primeiro nome dela aqui. Eu deveria falar tudo, mas o nome dela é Sirlene, na rede pública de Indaiatuba. Essa professora Sirlene, quando eu estudava na Viber, ela tinha uma rixa com a minha mãe. Minha mãe dava aula na mesma escola, mas no período noturno. E as duas tinham uma rixazinha. Ao invés dela descontar essa rixa na minha mãe, ela descontava em mim. Não tinha câmera nem na escola na época, tinha 4 câmeras no pátio, porque é a tecnologia da época. E diretora subindo na sala, ela chegava, Lohan, volta pro seu lugar. Diretora saía, volta lá pro fundo. Eu sentava lá no fundo, virado pros armários. Certo. Porque ela me odiava por causa da minha mãe. Até que um dia a coordenadora chegou de supetão na porta da sala, viu isso. Mas até então eu era mentiroso, minha mãe era mentirosa e meus colegas eram mentirosos. Certo. Então eu passei várias semanas com essa humilhação dessa professora por uma rixa que ela tinha com a minha mãe. Que se houvesse câmeras... Que se houvesse câmeras, isso nem teria chegado a acontecer. Tá? Inibe, né? Inibiria muito. Inibe tanto ações dos professores quanto dos alunos também. Se eu era um mau aluno, talvez, caberia à professora notificar a direção para notificar minha mãe, porque minha mãe me dava surra pra cacete quando eu fazia merda. Então minha mãe me educou muito bem. Certo. E não cabia a professora fazer o que fez. O que eu quero dizer com isso é que existem, sim, casos de professores que desrespeitam alunos. Eu trouxe também do outro episódio o caso da professora Joyce, de História, no estadual aí, mas que ela fazia doutrinação ideológica na sala de aula. Então, existe, mas é uma minoria dos professores. O que eu quero dizer aqui é que eu não estou falando mal dos professores, não. É um caso ou outro muito... E a gente cita isso, por quê? Porque o professor ele tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade social de um professor, de um policial, de um médico... É uma responsabilidade social muito grande. Por isso que são profissões também muito benquistas na sociedade. Porque a responsabilidade... Ou que deveriam ser benquistas pela sociedade, né? Trazendo para o nosso contexto, na verdade, nessa geração atual, eu não vejo que um policial hoje é tão benquisto assim pela sociedade. Em Indaiatuba é. A gente vê viatura da guarda, da PM, a gente fica... Certo. Fica meio apreensivo. Mas a gente fica contente. Eu fico contente. Num contexto geral, sabemos que não é bem assim como funciona na região. Esse é o meu ponto de vista. Não estou discordando de você. Okay. Respeito a opinião, sinceramente. Mas algo que... Só não me agride.
Mas algo que fique bem claro, ninguém está aqui para passar pano nem para o projeto do Danilo e nem muito menos atacar a pessoa Dr. Otiniel Harfuch. Eu penso assim, debater ideias. faltou umbridade, até mesmo porque rebatendo ao vídeo do Danilo Barnabé, posteriormente o Dr. Otiniel também fez uma postagem, mas não teve coragem de sustentar o que ele falou em plenário. No uso da palavra livre, Exatamente. ele falou algo e depois acabou distorcendo. Mas enfim, só para me Claro, eu quero só trazer um concluir. Não tô aqui para poder passar pano nem muito menos para o Danilo, nem para a Dr. Otiniel. Com certeza. Eu penso assim, o Dr. Túlio, ao final da palavra livre, ele falou algo que me deixou assim meio que perplexo. Hoje temos 12 vereadores que foram eleitos, no total, com mais de 41 mil votos. Se formos trazer para o contexto de número de habitantes, não representa nem 20% da população. Ah, mas você tem que fazer esse comparativo, que quem fez a escolha foi quem tinha a oportunidade de votos válidos. Tudo bem, não chega a 35% da população votou nesses caras. E um projeto de lei de tamanha complexidade, primeiro, na minha opinião, deveria ter sido apresentado à população em geral. Pai, mãe, tutor de alguma criança, que tem a tutela de uma criança, esses sim deveriam decidir se é viável ou não, que essa é a primeira discussão. Quem são os maiores interessados em ter câmera em sala de aula? Quem não são? É a primeira coisa que deveria ser consultar identificada. pais, alunos e professores. Pais, alunos, corpo docente, o próprio secretário da Educação, o Ed Rafaeta, deveria ter sido feito primeiro esse levantamento. Algo que não lembro de ter sido levantado. Pois é. Ah, mas como faríamos isso? Através de um plebiscito seria ótimo. E aí eu lembro que depois da fala do Otiniel na palavra livre, quem foi fazer uso da palavra foi o... O Túlio. Não, foi o... Não foi o... Não. Alexandre Pérez? Não. O Foi o Otiniel. Túlio. Não. O Otiniel falou a palavra Verdade, dele e gente. o Túlio Foi o simplesmente ele soltou aquela. A Verdade. gente precisa Desculpa, foi o decidir em plenário para depois expor para a população. Isso, foi isso mesmo. Esse é um ponto que eu queria trazer. Cara, isso daí me soou muito totalitarista. E essa é a palavra que define a atual gestão, na minha E opinião. o que me deu medo foi quando ele falou assim: nós 12 decidimos aqui e depois levamos para a população. Porque é assim que funciona. Graças a Deus é assim que funciona. Palavras dele. Sim. Não é assim que funciona. Que não deveria, na verdade, deveria funcionar desde Eles que têm fosse que levado. trazer as necessidades da população para a mesa Exato. para debater ali. Se tá faltando informação, joga de novo para a população para colher informações. E não Correto, vocês ficarem perfeita decidindo de acordo com o achismo de vocês. Que é o que eu te falei. Ele pega e fala assim, nós fomos eleitos para representar a maioria. Só que torna a repetir. 41 mil votos que os 12 juntos tiveram não representa 35% das pessoas que estavam aptas a votar. Ou seja, não é tão grande maioria assim. Estamos falando de uma cidade que tem mais de 250 mil habitantes. Quantos alunos não estão matriculados no sistema de ensino municipal? Quantos pais não deveriam ter sido ouvidos antes? Daí, levando em questão, o projeto é bom, é válido. Eu estou falando da questão do projeto em si. Não estou levando mérito quem fez o projeto. Quero levar em consideração que já fui chamado muitas vezes na escola por conta do meu filho. Tem um casal de gêmeos e muitas vezes eu fui chamado, minha esposa foi chamada, porque ele terminava a atividade dele e ia incomodar um coleguinha. Beleza. Seu filho é da hora. Ó, o Bernardo, ele é muito inteligente, que não sei o quê, parará. Só que ele terminou a liçãozinha dele, ele passa a incomodar outros alunos. Eu fazia isso. Só que o que acontece? Resolvido o problema, porque chega em casa, o Bernardo sabe que Pau come. o chicote estrala. Mas houve e ocorreu, muitas vezes, dele chegar com mordida nos braços e a professora não soube me explicar o porquê. Já chegou com o beição cortado, não chegou a me explicar o porquê. E indo buscar ele na escola certa vez, eu vi um coleguinha metendo a bicuda na perna dele e a professora simplesmente ignorou, não falou nada. Pera lá, 2 pesos, 2 medidas, coisa que seria inibido se houvesse câmera. Sim. Um aluno ia pensar 2 vezes antes de agredir um professor, responder um professor, vice-versa, o professor ia pensar 2 vezes, como recentemente nós vimos, principalmente para alunos
com neurodivergentes, um professor pegar e bicudar uma criança porque ela não estava atendendo aos estímulos que o professor estava dando em sala de aula. E aí eu trago mais uma questão que tem a ver com o bullying. Às vezes, as decisões que o professor, o diretor toma é embasado em gostar ou não daquele aluno. Tem alunos que praticam bullying dentro da escola, mas eles são muito persuasivos. Então, eles conseguem convencer o professor, o diretor, de quem está errado é o que apanhou. Certo? E aí tem aquela passada de pano. Isso acontece. Então, existe, às vezes, a decisão por favoritismo e não pela verdade em si. Que se a gente tem as câmeras na sala de aula, a gente prova a verdade. Daí aquela meritocracia que a gente pega e sempre fala, a gente começa a enfiar no bolso, na verdade, né? E eu queria só trazer mais uma fala no vídeo que o Otinel soltou hoje, no vídeo resposta dele, em relação ao Danilo, que ele fala assim que ele pediu vistas também para ver a legalidade, a constitucionalidade. Perfeito. E se tem alguma decisão judicial ou não. E isso já está na justificativa do projeto de lei apresentado, que é sobre uma decisão do ministro Gilmar Mendes, no STF, aonde diz que vereador pode legislar sobre aquele assunto. Claro, como até o Cebolinha nos disse, né, que é uma exceção criada para aquele vereador do Rio de Janeiro, no caso de uma excepcionalidade. Mas como já existe o precedente, criou-se o precedente dentro do STF, então cria-se o precedente de que o Danilo aqui em Indaiatuba também pudesse, ou qualquer vereador, né, pudesse fazer esse projeto de lei. Como já ocorreu no passado, não faz muito tempo, e o Otinel cita isso no vídeo, acho que foi o Leandro Pinto, que apresentou também um projeto de lei semelhante a esse. Talvez não teria na justificativa justamente esse recurso do Gilmar Mendes, essa decisão. E é por isso que eu quero trazer aqui algo, já para finalizar, e contextualizar com tudo isso. E para isso eu quero que você que nos assistiu até aqui, comente o que você acha a respeito das câmeras em sala de aula. Você que é do corpo docente de alguma escola, de uma EMEB, você que é aluno que às vezes se sente inferiorizado pelo seu professor ou pelo próprio corpo docente, você que, na verdade, passa por algum tipo de bullying dentro de sala de aula, acha que realmente as câmeras irá inibir também esses tipos de ações dentro de sala de aula, que assim como foi dito e foi aprovado em plenário recentemente, a semana de conscientização anti-bullying seria uma forma, Sabe e como esse que eu é o meu resolvi o bullying na parecer. minha época? Vou te pegar depois, no final da Não, escola. porque lá quando atrás da escola. quando eu era o fraquinho, lógico que eu tomava tapa na cabeça, essas paradas. O bullying parou de acontecer quando eu comecei a meter porrada. Aí ninguém mais vinha mexer comigo. Mas não é para isso que o programa serve. Ignora um pouco isso daí que ele tá falando, porque não é esse tipo de... Eu só tô falando uma verdade. De discussão, debate que eu quero trazer. Você tá querendo ensinar malcriação. Não é malcriação. Apesar que funcionava muito e hoje tem muitos bons amigos justamente por conta disso. Saía na porrada e virava melhor amigo. Real. Mas, enfim. Muitas amizades assim. Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito do projeto. Leve em consideração algo. Além da questão da decisão do Gilmar Mendes, eu fui lá na Lei Orgânica Municipal. Porque uma das justificativas era, ele não pode apresentar projetos de lei que vai causar custo ao Poder Executivo. Uhum. Porém, lá na Lei Orgânica estipula-se que 25% do orçamento deve ser destinado para a educação. E essa foi uma das justificativas também. E para despertar um pouquinho a população, o Danilo nada mais fez do que apresentar um projeto de lei que já está em curso. Até porque há um edital de 44 milhões, por sinal, contrato de 36 meses, para aquisição de mais de 1.500 câmeras para serem instaladas aonde? Dentro das salas de aula. Dentro de sala de aula. Leve em consideração isso que eu te falei. Para finalizar, eu quero deixar aqui um forte abraço a vocês que estão inscritos, a você que está assistindo e vai se inscrever, se inscreva, me procure lá no meu perfil também no Instagram, @ojbwilliam. E @Lohan Zanardo, LORHAN Zanardo. Zanardo. E também o PQ Política, @PQ Política. Lohan, muito obrigado mais uma vez por essa participação. E se você que tem interesse, nos procura, se inscreva aqui, compartilhe com o seu vizinho, com a sua vizinha, com a vovó, com a titia. Com a sogra. Com a sogra principalmente. E com o vereador que você votou. Cobre.